Oi, crianças, aqui é o professor Ronaldo e hoje nós vamos para a nossa aula número 6, os gregos, história geral, povos antigos, os gregos, tá? Então, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, falar sobre os gregos, porque na última aula nós falamos sobre os romanos. Os romanos eram um povo que do ano mais ou menos 750 a.C. Hoje nós vamos tratar de um povo um pouco mais antigo, que são os povos gregos. Os povos gregos, eles estão situados aqui na Península do Peloponeso, né? Península do Peloponeso ou Península Balcânica, né? Península Balcânica. Essa parte aqui entre o Mar Egeu e o Mar Adriático. Então, como nós vimos que dos romanos, a Itália também é uma península, certo? Uma ponta de terra para o mar, e o mar é o Mar Mediterrâneo, esses povos aqui, que são os povos gregos, eles datam mais ou menos de 1100, quando quando esses povos foram migrando aqui da Indo-Europa. Quer dizer, por que Indo? Porque tem a ver com o rio Indo, que é o rio que faz divisa com a Índia, né? Depois do crescente fértil, nós temos a Índia. Certo? São povos indo-europeus da região aqui mais de próximo ao o Mar Negro, que é esse mar, essa ponta aqui é o Mar Negro. E eles vieram e povoaram essa região, não só europeus, mas também ali da Itália, os italiotas, europeus e indo-europeus formaram esse grupo aqui, que é um grupo muito antigo. São diversas nações que formaram isso aí lá para 1000 anos antes de Cristo. Então a Grécia é uma civilização que se desenvolveu no sul da Europa. Isso aqui é o sul da Europa, né? Como eu falei aqui, o Mar Mediterrâneo, né? O sul da Europa. Nessa península do Peloponeso, e ela começou a desenvolver a partir de 1100 a.C., e a sua história foi entre 1100 a 146 a.C., porque logo após isso aí os romanos ocuparam a península, certo? Com o Império Romano. Tá? Uma das características importantes dessa população, desses povos gregos, por que eu falo povos e não falo uma nação? Porque, na verdade, os povos gregos, eles tinham a mesma língua, eram povos da mesma família etimológica, né? E também são vários povos que eram daquela região, mas não formavam uma nação em si, porque cada uma cidade tinha a sua administração própria. Então, aquele povo daquela cidade, que era chamado pelos gregos de polis, eles que eram o povo daquela cidade, que era chamada. A polis é uma cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Onde você tem tudo que a população, os cidadãos precisam dentro da cidade. Mesmo que eram povos até com ligações étnicas, quer dizer, de parentesco, mas cada povo, como os cartagineses, Cartago, Atenas, tanto Cartago como Atenas, que eram cidades rivais, era formado de povos gregos.
Só que os povos gregos, eles não moravam, eles não eram uma nação. Então, cada povo morava em uma cidade que era chamada de polis, que era a cidade grega. Então, eles é que começaram essa ideia de uma cidade cercada. Pode observar que existem muros aqui, ó, na cidade. E a cidade tem muitas casas dentro desses muros. Você pode ver que tem casas fora também. Mas o problema é a rivalidade entre as cidades gregas. Às vezes uma cidade como Cartago vinha e ocupava outra cidade e destruía os povos que estavam naquela cidade. Então isso daí era muito ruim, porque eles não tinham uma unidade. Eles realmente fizeram uma unidade quando foram destruir Troia, a cidade mítica e religiosa de Troia, né? Todo mundo já assistiu aqueles filmes sobre Troia e tudo mais, né? Então, a grande marca desse povo grego eram as suas cidades gregas, que tinham tinha uma organização política, tinha um tipo de dominação. Primeiro começa com o rei, mas não era só o rei que mandava, quem mandava também era o povo, né? E, inclusive, foi aqui na polis grega, ou na cidade grega, que se criou a ideia de democracia. O que é a democracia? O próprio nome da palavra diz a respeito do que significa democracia. Demos, povo; cracia, governo. Então, democracia, governo do povo, né? Então, nós tínhamos aqui na cidade grega várias coisas. Então, a parte religiosa era importante, a parte política era importante, a parte de discussão das questões da cidade também era importante. Então, a parte de discussão era feita na praça, na ágora, onde se reunia para discutir algumas coisas da cidade. Existia assim, a ágora, essa construção aqui, que eles faziam as suas reuniões para decidir. Depois de decidido, como era a cúria romana, eles falavam com o rei da cidade, que tomava as decisões junto com a população. Mas essa praça, além de vender a produção, ainda tinha esse momento de discussão. Também podia ser chamada também de acrópole, né? Que é o local onde fazia algumas reuniões. Mas a acrópole tinha uma finalidade: fazer as reuniões religiosas. Então a acrópole ficava aqui em cima, ó, da cidade, no ponto mais alto. Porque se houvesse uma invasão, uma guerra, eles saíam da cidade e iam todos para a acrópole, que era o lugar mais alto. Tinha aqui também o estádio, ou também chamado de circo pelos romanos, onde se fazia os Jogos Olímpicos da cidade. Fazia os Jogos Olímpicos. Tinha também várias locais de reunião, além das casas onde as pessoas moravam. E elas estavam protegidas com a entrada aqui, portões e tudo mais. A cidade é protegida por enormes muros. Então, essa era a cidade grega, ou chamada polis grega, governo local, tá? E essa cidade, ela tinha capacidade da sustentabilidade, da subsistência e segurança para os povos gregos. Você pode ver que ela é feita aqui próximo a um porto para escoamento da produção, e também tudo girava em torno da segurança, porque os povos gregos tinham uma necessidade muito grande de se defender, ou contra pessoas, ou contra cidades, ou contra exércitos. Então eles estavam sempre aqui protegidos dentro da cidade grega.
Os gregos tiveram alguns períodos, alguns períodos dos gregos. Então, esses períodos, que são 5, é o período pré-homérico, entre 2000 a 1100, que é a formação da população, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Então são 5 períodos que nós temos na história dos gregos. A gente pode contar o primeiro período, que é entre 2000 a 1100, que é a formação da população grega. A formação. Essa formação, você pode olhar nesse gráfico aqui, entre 2000 e 1100, período pré-homérico. A gente pode falar também de período arcaico, período cretense, que é período pré-homérico ou período cretense, porque você pode observar aqui um portal, que é um portal de uma praça da cidade de Creta. Creta é uma ilha do Mediterrâneo, aonde muitas pessoas saíram e foram para a Península Peloponeso ou a Península da Acaia. Eles foram para lá. Então, eram cretenses, né? E você pode observar também que, além dos cretenses, também tinha os micênicos ou os micenas. Outra população também, os micenas, certo? Lógico que também quem formou aquela região não foram só os indo-europeus, foram outras pessoas como os dórios, né? Os jônios, os aqueus, os eólios e os dórios. Então eles formaram a identidade ou a formação da população grega. Então é o período creto-micênico, né? Tanto pessoas de Creta, como também pessoas jônios, aqueus, eólios e dórios, formaram toda aquela região. Houve no final uma invasão chamada invasão dórica, né? Então esse primeiro período, que poderia ser chamado também de período micênico, porque aonde os micenas ou os micênicos iniciaram a sua colonização naquela região. Depois nós temos o período homérico. Por que a gente chama de período pré-homérico e período homérico? Porque Homero foi um poeta grego que ele escreveu sobre muitas coisas dos gregos, principalmente da religião grega, né, que era politeísta, que adorava muitos deuses. Inclusive nós já estudamos sobre isso, sobre os deuses do Olimpo, e o principal deus era Zeus, e a deusa era um casal, né? Então o Zeus certo? Que eram os principais deuses. Então, esse poeta, ele escreveu alguns livros, algumas histórias, deixou escrito, principalmente sobre a batalha contra a cidade de Troia. E nessa batalha ele conta como os micênicos, os povos gregos se uniram para derrotar a cidade de Troia na batalha contra eles, sobre a questão lá da Helena. Helena era esposa de um dos reis gregos que foi para lá e acabou ficando, né? E por causa dela, de Helena de Troia, é que houve essa batalha. E quem escreveu e relatou sobre essa batalha foi o próprio Homero, tá? Homero escreveu sobre essa batalha. Então ele escreveu no seu poema a Ilíada de Homero, tá? Que trata dessa guerra. E escreveu outro livro também,
a Odisseia, que conta a história de Odisseu, que depois da Batalha de Troia, ele levou 20 anos até chegar na sua casa, certo? Em Ítaca, né? E foi uma história muito interessante que conta a ação dos deuses protegendo Odisseu, e também mostra como os deuses trataram a guerra de Troia. Então foi uma condição épica, né? Quer dizer, épica que é de uma era muito importante do povo. Certo? Então, o período homérico era um período onde tinha muitas pessoas já morando na Grécia, e quem conseguia sobreviver melhor era quem tinha muitas terras, quem tinha terras para plantar e poder escoar sua produção. Nessa época temos a formação dos genos, ou comunidades gentílicas, com propriedades e com a grande família. E eles se mantinham unidos em torno da exploração da terra. Então eles plantavam, e aquele grupo familiar, certo? Por isso que chama genos, tá? Porque tem a ver com a genética, são povos, pessoas que eram aparentados e que viviam em torno da produção agrária, certo? E não só agrária, mas também de animais. Então, eles não tinham um proprietário, mas tinha um grupo, que é chamado de genos. A riqueza que produzia pelos membros de um geno era dividida entre seus integrantes. A economia dos genos, essencialmente, era agropastoril. Então, eles tinham gado, tinha gado bovino e caprino também, tinha ovelha, certo? Eles tinham não só bovino, mas como caprino também. Uma família próspera dependia necessariamente da qualidade da terra. Então, a terra era muito importante para eles. E eles todos eram comandados por um mais velho, tá? Ou um pater, ou um pai, né? Na língua grega era um pai, quer dizer, uma pessoa mais idosa que aconselhava aquela população. E ele também, por ser idoso e tinha muita experiência e a confiança da população, ele era tipo um juiz naquele grupo social, ele era tipo um conselheiro administrativo e era também um conselheiro religioso, porque ele guardava as tradições religiosas dos povos gregos, que eram politeístas. E a gente sabe o que é um politeísta, né? Aquele que adora muitos deuses, tá? Esses genos, eles foram se desenvolvendo e aumentando. Então, esses genos eram grupos, né, de famílias que eram agricultores, que depois de muito tempo começaram a se reunir em fátrias ou fratrias. A reunião dessas frátrias, responsáveis pelo desenvolvimento das tribos que se reuniam, deu origem aos demos. O que é demos? Povos, né? Então, esse grupo de fazendeiros se reunia e criaram as frátrias, que a gente pode dizer fraternidades, ou grupos unidos. E esses grupos criaram os demos. O que são os demos? Os demos são povos, certo? Os demos são povos, ou povo, tá? E isso criou a cidade-estado. Você pode observar nessa outra figura aqui, que a cidade-estado tem muro, tem aqui a ágora, que é esse local aqui de reuniões, tem aqui o Partenon aqui em cima, que é o lugar de adoração dos deuses, e tem outra área de reunião, pode ser também de culto a algum deus, que era o deus
que era padroeiro da cidade, ou, certo, que o povo elegeu como padroeiro, tá? Uma coisa muito interessante, tá, nesse período homérico, que ele foi até entre 1100 a 800, então eles formaram o povo grego, né? Agora nós passamos para o período arcaico. O período arcaico, ele é importante porque ele, com esses povos gregos unidos em uma polis, eles agora adotam, certo? Mais ou menos uma forma de governo em que todos participam, que é a chamada democracia. Nesse período existiam mais de 100 cidades-estado na Grécia, onde começa a despontar e aparecer essa tal democracia, principalmente na cidade de Atenas. Também a surgir um sistema de leis, as leis de Solon, que foi um estadista e legislador, criou leis para organizar os povos, as populações, né? E outra coisa também que começou a acontecer na cidade grega é a questão da urbanização. Os banhos públicos, o calçamento das ruas, a fachada das casas. Então, e esse conceito de cidade urbanizada, ele aparece nesse período, não só por causa das leis que organizam o comportamento de cada cidadão, lembrando que cidadão é aquele que mora na cidade grega, tá? É aquele que mora na cidade grega. Então, cidade, cidadão, tá? E os proprietários de terras, que eram em volta da cidade, eles moravam dentro da polis. Uma coisa também que é importante, que apareceu nesse período, entre 800 a 500 a.C., foi o alfabeto grego. Foi uma adaptação do alfabeto fenício. Por quê? Os fenícios, eles eram povos muito desenvolvidos na questão da escrita, porque eles mercadejavam e anotavam tudo que vendiam. Então, essa forma de anotação fenícia, que antes era de hieroglifos, que hieroglifos? Aqueles pontinhos, aqueles risquinhos, passou a ser a escrita, ter a escrita cuneiforme. Quer dizer, uma escrita que nós entendemos com alfabeto, tá? Alfabeto grego, e o alfabeto grego tinha 24 letras, tá? É um sistema de escrita fonética do som que eles escreviam em tábuas de barro, tá? Então, o registro, de acordo com as primeiras ocorrências do alfabeto grego, aparecem gravações feitas em cerâmicas, cujas mais conhecidas encontradas em Atenas do século VIII a.C., certo? Nessas leis de Solon. Tá? Então, as primeiras leis dos gregos aparecem entre 800 a 500 por causa desse jurista chamado Solon, né? Que depois os romanos copiaram para organizar lá o povo romano. Aí, desse período arcaico, nós passamos para o período clássico, entre 500 a 338. O período clássico se desenvolveu entre o século V ao século IV. Lembrando que antes de Cristo, ele diminui. Então, do século V ao século IV, é visivelmente marcado por uma série de invasões e conflitos que transformam a Hélade. O que é a Hélade? A Hélade é a cidade grega, tá? E começa a ter várias guerras
entre Atenas e o modelo político e administrativo de outras cidades gregas. Então, a maioria não tinha esse modelo administrativo que nós vimos aí. Então, era muito fácil eles serem atacados. Mas lógico, Atenas foi uma cidade que influenciou muitas demais cidades gregas. E ela tinha essa capacidade de influenciar as outras. Certo? Por quê? Por causa, isso estava acontecendo por causa da invasão. Certo? Observa aqui no mapa que na época, voltando aqui, você tinha aqui o Império Persa. Tá? O Império Persa. Então, o Império Persa estava aqui e o Império Persa começou a invadir o Mar Egeu, certo? E começou a tomar conta. E em muitas batalhas, muitas cidades gregas foram vencidas. Eles não conseguiam vencer a cidade de Atenas, né? Que é no istmo da Ática. Então, voltando para lá, nesse período houve muitas guerras contra os persas, né? Inclusive aquela batalha dos 300 de Esparta, acabou que os espartanos foram vencidos pelos persas. Mas eles não conseguiram vencer os gregos de Atenas. Então, houve muitas batalhas. Então, Atenas fez uma reunião com os povos gregos para lutar contra o inimigo persa. E acabou que eles fizeram um acordo que foi chamada de Liga de Delos para vencer os persas. E conseguiram vencer e expulsar os persas da península, né? Com Xerxes e Artaxerxes, que eram do Império Persa. Mas esse período clássico, ele é chamado de clássico por causa de alguns filósofos gregos, dos quais eles se tornaram muito conhecidos no mundo inteiro, que foi Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá? O predomínio da cultura grega foi muito amplo no mundo inteiro. Não só nos povos gregos, que se admiraram muito de Atenas, mas também por causa da sua filosofia, certo? Por causa da sua arte, cultura, tá? E a forma como eles viviam, a forma que era desejada por todos os povos gregos. Então, eles acabavam se unindo, tá? E já nessa época, entre 500 e 338, a sociedade já estava dividida em cidadãos, que é aquelas pessoas que tinham posse de terras, metecos, que eram pessoas livres, mas que não tinham terras, e também escravos, porque os povos gregos, depois de muitas guerras, arrumaram muitos escravos. Mas a diferença dos escravos dos gregos para os escravos que nós conhecemos aqui da história do Brasil, a diferença é que eles eram muito bem tratados. Tanto que eles não queriam mais sair da escravidão ou do serviço na casa dos gregos. Eles queriam ficar. E acabavam sendo admitidos ou absorvidos no meio da população dos povos gregos. Então, eles tinham também uma religião, eles adoravam os deuses do Olimpo, né? Como Zeus, como Hera, como Ares, o culto teve 3 tipos de culto. O culto cívico, que era de toda a população da polis, celebrando na cidade, é o culto que todo mundo celebrava.
o culto pan-helênico celebrado por todos, né? Que é esse mesmo culto. Tinha o culto da cidade, tinha o culto helênico, que era de todos os povos, e tinha o culto privado, que era celebrado dentro da casa e também nos cemitérios. Houve também batalha contra os próprios gregos, tá? E atenienses, ou atenienses e espartanos. E essas batalhas culminaram na derrota de Esparta, em duas batalhas. E Esparta foi derrotada. Ficou a cidade de Atenas. E aí a gente vai para o período helenístico. O período helenístico é um período interessante, porque povos gregos do norte, certo, da Macedônia, eles ocuparam também essa região, tá? E o rei dos macedônios, que eram gregos também, mas tinham outros costumes, eles ocuparam essa região e foi o período dos macedônios onde a gente encontra o famoso Alexandre o Grande. O período helenístico refere-se à época da história da Grécia Antiga, entre os séculos III e II, em que Alexandre Magno expande o seu império, conquista a África e o Egito, e ele vai até próximo a Índia, ele vai até a Índia, fazendo as suas conquistas. Então, Alexandre Magno, ele aumenta a influência do Império Grego, ou dos gregos, forma um império entre os gregos, unifica toda a Grécia, a partir da Macedônia até o Peloponeso, tá? E ele, bem jovem, né? Ele viveu até 32 anos, e depois de 32 anos morreu de febre. Mas ele, em poucos anos, em 20 anos mais ou menos, ele conseguiu conquistar o mundo inteiro da época, até o segundo século a.C., e criar e unificar não só o império, fazer tudo o império. Depois quem ganhou com isso foi os romanos, que quando conquistaram os gregos, ganharam o império já pronto, né? Então, e eles unificaram um império de todo o Mediterrâneo, tomando conta de todo o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo. Unificaram a língua, porque todos os povos tinham cada um tinha a sua língua, seu dialeto, e com os gregos acabaram unificando em toda aquela região do Mediterrâneo, unificando a língua com a língua grega, né? Por isso é que a nossa língua e a língua dos americanos, a língua dos italianos, dos próprios gregos, dos europeus, tem raízes profundas na língua grega, etimologicamente falando, né? Então, e quem aparece nesse cenário é o Alexandre Magno. Ele vai conquistando primeiro o Peloponeso, depois ele vai conquistando a Ásia Menor, depois ele vai conquistando tudo até chegar na Índia. Na Índia ele resolveu parar. Aqui você tem uma figura de Alexandre Magno à frente do seu exército, que é um exército enorme, com mais de 200 mil homens, e ele saía e ele, a vida toda dele, ele conquistou todas as batalhas e não perdeu nenhuma, certo? Não perdeu nenhuma. Então, Alexandre, à frente da sua poderosa falange macedônica, como espinha dorsal do maior conquistador da antiguidade. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, lutava e vencia com as falanges, habilmente lideradas pelo pupilo de Aristóteles. Lembra que eu falei sobre os
no período clássico sobre Sócrates, Platão, grandes filósofos, né? Inclusive Platão escreveu sobre a República, a organização da República Grega. E Aristóteles, um aprendiz de Platão e de Sócrates, foi ele que foi o tutor de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Quem foi o professor, tutor de Alexandre foi o próprio Aristóteles. Aqui, ó, nós temos aqui um mosaico que era um mosaico feito numa sala, uma sala dentro da cidade da cidade de Pompeia. E esse mosaico aqui, você tem aqui desenhado a vitória de Alexandre perante Dário, persa. Teve 2 guerras, e as 2 guerras Alexandre conseguiu conquistar e vencer essa batalha. Tá? Então, aqui termina os 5 períodos gregos. O reinado de Alexandre durou apenas 13 anos, mas ele conseguiu, o que ele conseguiu unificar? A África, o Egito, a Síria, a Pérsia, até a Índia. Tá? Criando um império, um dos maiores impérios que houve na humanidade. Ele morreu em 323 após o falecimento após o falecimento, o seu império foi dividido entre os 4 generais que ele tinha, tá? Entre seus 4 generais. Um deles foi Ptolomeu, no Egito, outro foi Antíoco, e mais 2, certo? Os 4 generais dividiram o império dele. Ao se dividir, foi fácil para os romanos conquistar os gregos em 4 batalhas. Né? Aí começa o Império Romano. Mas essa aqui é a história dos períodos gregos e como viviam os gregos. Tem mais história, tem mais detalhes que a gente pode contar mais tarde. Foi um prazer, criançada, estar junto com vocês e até a próxima aula que nós vamos falar do povo indo. Tchau, tchau!